Emocionante. Milionário descobre humilhação de faxineira e reage com raiva incrível. Alan, um milionário de sucesso, observava a cidade de São Paulo da sacada de seu luxuoso apartamento. O vento balançava levemente seus cabelos, enquanto ele degustava um punhado de pistaches. Sua vida era um desfile de festas, negócios e compromissos. Mas ali, diante daquele horizonte iluminado, algo estava prestes a mudar. Rosa, uma faxineira de 35 anos, entrava em sua rotina como sempre, sem imaginar que se tornaria a razão de sua transformação. Rosa enfrentava diariamente o preconceito de quem olhava para ela, uma mulher que lutava para criar seus 2 filhos sozinha. No trajeto entre a periferia e o prédio de Alan, seus pés se arrastavam em passos cansados, mas seus sonhos permaneciam vivos como as cores vibrantes de um mural em sua comunidade. Ao limpar o apartamento do rico empresário, ela se perdia em devaneios. Um dia meus filhos terão oportunidades que eu não tive. Certo dia, enquanto Alan observava a cidade, um episódio chocante aconteceu. Seu vizinho, o arrogante empresário Carlos, começou a debochar de Rosa, tratando-a como se fosse invisível. As palavras cortantes de Carlos cortaram o ar como um estilete afiado. Essa mulher limpa a casa para sustentar os filhos? Que piada, não é mesmo? Alan sentiu uma onda de raiva. Ele, que sempre ignorou essas interações, percebeu agora a crueldade do momento. Um frio percorreu sua espinha, a luxuosa vida que levava parecia suja como a vassoura nas mãos de Rosa. Decidido a não ser mais um espectador da indiferença, Alan procurou por Rosa após o trabalho. Oi Rosa, você poderia me ajudar com um projeto? Quero entender melhor o que passa na sua vida, ele a abordou. A mulher, surpresa, balançou a cabeça, hesitante. Ela não estava acostumada a ser notada, especialmente de uma forma tão sincera. Nos dias seguintes, Alan mergulhou na história dela. Ele a ouvia falar sobre os sacrifícios que fazia e os projetos que sonhava para seus filhos. Rosa falava com carinho, mas também com lágrimas nos olhos, revelando os olhares de desapreço que sempre a perseguiram. Alan se sentia cada vez mais conectado com ela, como se ela estivesse abrindo uma porta para um mundo novo, onde seu coração aprendeu a sentir novamente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a mudança interna, Alan decidiu que precisava agir. Durante um evento social tomado por uma coragem que nunca havia sentido, ele se levantou para rebater o desprezo de Carlos, dizendo em voz alta: chega! Não podemos aceitar essa falta de respeito com quem trabalha duro para sustentar sua família. O ambiente ficou tenso. As faces chocadas ao seu redor mostravam que ele havia cruzado uma linha invisível. Rosa, ouvindo aquelas palavras poderosas, sentiu pela primeira vez um pingo de esperança e força dentro de si. Mas a pergunta pairava no ar: Alan teria coragem de continuar nessa luta? E Rosa, ao escutar o apoio inesperado, acreditaria que a mudança era possível? Juntos, eles estavam prestes a começar uma jornada que desafiaria as raízes da desigualdade. O futuro parecia incerto, mas a chama da transformação começava a brilhar e, enquanto os olhares se voltavam para Alan, tudo o que ele podia fazer era respirar fundo, preparado para o que estava por vir. Alan não esperava a comoção que suas palavras causariam. A sala, antes repleta de risadas e sussurros sofisticados, agora parecia uma panela prestes a transbordar. Suspiros e murmúrios ecoavam entre os convidados, que trocavam olhares confusos e até um pouco assustados. Rosa sentiu o coração acelerar. O entusiasmo que a invadiu era diferente de tudo que já havia experimentado. As vozes em sua mente, que sempre a lembravam de seu lugar, estavam silenciadas, e ela se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem mudar. Alan via a tensão, mas também notava as reações de curiosidade e interesse que começavam a se espalhar. Alguns convidados que antes olhavam para Rosa com desdém pareciam se perguntar se talvez havia mais nela do que os estereótipos permitiam ver. Isso deu a Alan uma nova e inquietante ideia. Talvez eu possa fazer mais, pensou, enquanto olhava para Rosa, que o encarava com uma mistura de incredulidade e esperança. A festa continuou, mas algo havia mudado no ar. Alan agora estava ciente de que sua voz poderia ser uma ferramenta, mesmo que pequenas mudanças começassem com atos de coragem de sua parte.
Ele se aproximou de Rosa novamente quando a música suavizou e a conversa se tornou mais calma. Rosa, você gostaria de falar sobre suas experiências em um pequeno encontro que estou organizando? Quero que pessoas vejam e ouçam a sua história. Isso pode fazer diferença, ele sugeriu, sentindo uma mistura de ansiedade e excitação. Ela hesitou, a dúvida tomando conta. Eu? Contar minha vida? O que as pessoas vão pensar? O que elas vão dizer? E se não acreditarem? O medo a dominava e um nó se formou em sua garganta. Sei que é difícil, mas seu relato pode inspirar outros. Você não está sozinha nessa, Alan acrescentou, determinado a encorajá-la. Vamos juntos. Eu estarei ao seu lado. As palavras dele a tocaram. A ideia de expor sua luta não era fácil, mas a coragem que ele mostrava começava a acender uma pequena chama de ousadia dentro dela. Ela olhou profundamente nos olhos dele. Está disposto a fazer isso? Juntos? Com certeza. Podemos fazer isso. Alan respondeu, sentindo um impulso de responsabilidade por cada um que vivia essa realidade. Nos dias que se seguiram, a preparação para o encontro tomou conta de ambos. Alan e Rosa se reuniam frequentemente em cafés, onde a conversa fluía como um rio. Rosa compartilhou suas histórias, as dificuldades para sustentar os filhos, os sonhos engavetados, as derrotas diárias. E Alan a ouvia atentamente, absorvendo cada emoção que ela expressava, transformando suas experiências em pontos de ação. No dia do encontro, a sala estava cheia. Pessoas de diferentes parcelas da sociedade se reuniram, intrigadas pelo novo projeto de Alan. Rosa, nervosa, sentiu suas mãos suadas e a ansiedade a envolvia como um manto pesado. Assim que Alan a apresentou, houve um silêncio na sala. Ele fez questão de enfatizar a importância da voz de Rosa, chamando-a à frente. Ao abrir a boca para falar, sua voz soou baixa e trêmula. Mas conforme a história de sua vida começou a fluir, com lágrimas escorrendo por seu rosto, a força dela crescia. O público estava cativado. Cada palavra que Rosa pronunciava era como um eco de todos que, como ela, haviam sido silenciados. No entanto, em meio a essa revelação íntima, Alan percebeu um olhar entre os rostos da plateia. Uma expressão conhecida, não era outra senão a de Carlos. Ele estava ali observando, e seus olhos pareciam cheios de algo mais do que desprezo. Um novo desafio estava se formando, e Alan sabia que a batalha estava apenas começando. E enquanto Rosa se expunha, Alan questionou a si mesmo. Como podemos mudar o que está enraizado na sociedade? O mais importante, o que Carlos faria a seguir? Rosa terminou seu discurso sob um silêncio quase reverente. As palavras flutuavam no ar, como se todos na sala absorvessem cada fragmento de sua história, cada dor e cada conquista. As lágrimas em seus olhos refletiam um misto de alívio e terror, enquanto ela buscava o olhar de Alan, que estava paralisado em um turbilhão de emoções. Consciente do impacto que sua amiga acabará de causar. Mas Carlos, envolto naquela tensão, respirou fundo e se levantou. Sua voz ressoou na sala, interrompendo a atmosfera carregada. O que você está dizendo é um exagero. Não é possível que você ache que é vítima de alguma opressão. Todos nós temos problemas. Ele disparou, cheio de arrogância e desprezo. O ambiente, antes de empoderamento, agora estava prestes a se transformar em um campo de batalha. Rosa sentiu a raiva dele a queimar, e seu coração disparou novamente, mas dessa vez não era de nervosismo. Era a chama da luta, e ela não estava disposta a recuar. Mas a dúvida se infiltrava em sua mente. Será que sua fala realmente importava diante de um homem tão poderoso e enraizado nas tradições que ele representava? Alan, percebendo a escalada da tensão, colocou a mão gentilmente no braço de Rosa. Deixe comigo, ele murmurou, ajustando sua postura. Ele se virou para a plateia, agora dividida entre admiradores de Rosa e apoiadores de Carlos. Não se trata de ser uma vítima, mas uma voz que clama por mudança. Não podemos ignorar as dificuldades simplesmente porque não as vivenciamos pessoalmente. Isso é uma escolha cega, ele defendeu, sua voz firme e confiante. Mas Carlos não se deixaria abalar. E o que você propõe, Alan? Que todos nós nos tornemos um bando de apiedados. A vida é dura, e cada um tem que seguir o seu caminho. Os fracos continuarão a ser deixados para trás se não lutarem por si mesmos, retorquiu, provocando murmúrios entre os convidados. A tensão na sala era palpável, como se todos segurassem a respiração. Rosa olhou para Alan. O brilho confiante em seus olhos era um impulso para ela, mas a dúvida ainda a atormentava. Ela sentiu seu coração acelerar de novo, mas agora não era apenas pelo medo da rejeição. Era um convite ao desafio, um chamado para se afirmar e lutar. Carlos, acredito que todos podemos nos erguer, mas precisamos uns dos outros.
E isso não é fraqueza, é uma força. Ela respondeu, sua voz ganhando volume. As palavras dela reverberaram. Algumas pessoas na plateia, antes indiferentes, agora murmuravam em apoio. O olhar de Alan a encorajava, e Rosa sentiu as vozes que antes a silenciavam começarem a se dissipar. Carlos, por outro lado, estava furioso. Isso é uma completa tolice. Você só está se colocando em uma posição vulnerável, e quem se expõe assim se fere. Ele gesticulou, e a frustração transparecia em seu rosto. E essa é a beleza de tudo isso, Carlos. Alan interveio mais uma vez, olhando profundamente para Rosa. A vulnerabilidade é um espaço onde a verdadeira mudança pode germinar. Não é sobre atacar um ao outro, mas sobre construir um novo entendimento. Não é só com opressão que podemos forjar um futuro. Rosa sentiu a força das palavras de Alan ressoando dentro dela. Ela olhou para a plateia, percebendo que muitas pessoas pareciam considerar suas próprias lutas pessoais e as barreiras que enfrentavam. Todo aquele evento estava se tornando um manifesto de transformação. No entanto, o semblante de Carlos estava longe de se suavizar. Com um olhar fixo e desafiador, ele fez uma pergunta retórica que ecoou pela sala. E quem vai se responsabilizar pelas fraquezas dos outros? Essa comoção serve ao que exatamente? O desconforto estava presente, mas também um novo tipo de diálogo começava a ser moldado. O que aconteceria quando as vozes se unissem de fato? E com a tensão no ar persistindo, a pergunta que se formava na mente de todos era: será que a mudança que eles tanto desejavam estava além de um simples desejo, mais próximo de um confronto inevitável? Rosa sentiu o peito apertado, como se um peso imenso estivesse pressionando seu coração. As palavras de Carlos a cortavam, e ela sabia que ali, no meio daquela sala cheia de olhares, estava mais do que a sua história. Estava a luta de muitas outras vozes que haviam sido silenciadas. Enquanto o clima esquentava, Alan não se deixou abalar. Com um profundo senso de solidariedade, ele começou a falar de novo. Carlos, a responsabilidade não é de quem se coloca à margem, mas de todos nós que não escutamos. Nós que temos o privilégio de estar em pé aqui, temos um papel, podemos ajudar a construir uma ponte em vez de um muro. As palavras de Alan ecoaram na sala e por um momento, Rosa percebeu que alguns rostos na plateia começaram a se revirar, mas outros, como o de Carlos, permaneciam firmes, cheios de desprezo. Isso a fez duvidar de seu próprio poder novamente. Carlos, sem deixar o tempo passar, respondeu com agressividade. Então, você quer dizer que temos que carregar os fracos nas costas? Que devemos abrir mão de nossas conquistas para dar aos outros uma falsa esperança? O sarcasmo em sua voz foi como um tapa na cara de todos. Rosa fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. O calor de sua raiva crescia, mas agora, em vez de desespero, a raiva se convertia em paixão. Quando voltou a olhar, viu as expressões de algumas pessoas ao seu redor começando a mudar. Algumas pareciam pensativas, enquanto outras já estavam cheias de indignação. Não se trata de carregar ninguém, Carlos. Ela respondeu, agora com a voz firme e clara. Trata-se de criar uma rede de apoio, de nos unirmos para que ninguém caia. Nossas vitórias não precisam ser construídas em cima das derrotas dos outros. Pequenos murmúrios de aprovação começaram a surgir. Rosa sentia a energia mudando, e seu coração batia mais rápido, não só de medo, mas de esperança. Ela viu Alan ao seu lado, seu olhar positivo intensificando seu brilho interior. Mas Carlos não estava disposto a se render. Ele olhou para a plateia, tentando dividir os presentes. Vocês vão se deixar levar por esse discurso bonito e utópico? A vida é uma selva. E na selva, só sobrevive quem realmente é forte. A sala ficou em silêncio. O confronto estava no auge, e as emoções estavam à flor da pele. Então uma mulher na plateia, alguém que havia assistido aquele embate sem intervenção, levantou a mão. Eu não sou forte, Carlos. Mas todos os dias me levanto depois de cair. E não sou fraca, porque a força pode ser encontrada no apoio que damos uns aos outros. As palavras dela pegou o ânimo da audiência. Rosa viu sorrisos e lágrimas brotando com a fala sincera daquela mulher. A tensão na sala passou a ser um ambiente de acolhimento e empatia, com as barreiras desmoronando. Carlos, diante da força coletiva, perdeu um pouco do controle. O ódio em seu rosto se misturou com confusão. Ele parecia não saber como reagir à nova atmosfera. Aqueles que apoiavam Rosa e agora se levantavam em defesa da ideia de união. Rosa sentiu o calor da mudança no ar. Ela percebeu que a transformação estava acontecendo, não apenas na sala, mas dentro dela. A dúvida que antes a atormentava começou a ser substituída pela convicção.
Alguma coisa divertida surge em sua mente, um jeito de canalizar essa energia. Mas antes que ela pudesse compartilhar seu plano, a voz firme de Alan ecoou novamente. Vamos falar sobre o que realmente importa aqui. A fragilidade de cada um de nós não nos torna menos dignos. Quem cria barreiras está perdendo a oportunidade de construir um futuro melhor. Rosa percebeu que o caminho para a mudança não seria fácil, e que existiriam muitos Carlos ao longo dessa jornada. Mas o momento celebrava a força que brotava da união. No entanto, quando a plateia começou a aplaudir, uma certeza abalou a sala. Um grito estourou de alguma parte detrás da plateia, espalhando nervosismo no ar. Mas e se isso não for suficiente? E se realmente houver um custo a pagar por nossas ações? Você está pronto para arcar com isso? O espaço ecoava com essa incerteza, e todos olharam para Rosa, que se viu diante de uma nova realidade a ser encarada. O que viria a seguir seria um teste que ela não esperava enfrentar. Rosa mal teve tempo de processar o que ouvirá. O peso daquela pergunta parecia ainda mais denso do que qualquer palavra dita até então. O ar estava carregado de expectativa e algumas pessoas começaram a sussurrar, os rostos tingidos pela curiosidade e medo. Carlos, vantajoso em sua postura provocativa, sorria como se tivesse finalmente encontrado um ponto fraco na convergência de solidariedade. Ela sabia que não podia hesitar. Olhando nos olhos da plateia, Rosa decidiu que precisava ser franca. Cada um de nós já pagou um preço por nossas condições. Mas a verdadeira força está em levantar aqueles que não têm a mesma sorte. A dor não é uma justificativa para a indiferença. Sua voz ecoou firme, como um gongo ressoando, despertando uma nova onda de energia. Os aplausos da audiência começaram a surgir de novo, mas a tensão ainda estava lá, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Rosa sentiu seu coração acelerar. Era preciso continuar, não havia saída, só era possível avançar. Sim, existem custos, ela continuou, mas muitas vezes esses custos são invisíveis. O custo é a nossa capacidade de amar, de entender, de nos colocar no lugar do outro. O que vale mais, a ganância ou a compaixão? Fomos feitos para viver juntos, para aprender uns com os outros, e não para nos isolarmos em nossas torres de marfim. Alan acenou em apoio com um semblante de gratidão diante daquela explosão de coragem. As palavras de Rosa começaram a incendiar a plateia, e as pessoas se levantaram, ergueram os punhos, como se estivessem fazendo uma promessa coletiva de lutar pela mudança. Mas o riso do Carlos, uma mistura de desprezo e raiva, ressonou pela sala. Vai ficar assim mesmo? Vocês acham que tudo muda só com palavras bonitas? Daqui a pouco, vão entender que são apenas promessas quebradas. Nesse momento, a mulher que havia compartilhado sua fragilidade se destacou de novo. Carlos, palavras têm poder. Se não fossem por elas, estaríamos todos ainda presos em nossos medos e preconceitos. É o que fazemos com esse poder que conta. O olhar dela não vacilou, e isso fez a plateia murmurar em concordância. Carlos tentava se manter firme, mas a confiança dele começou a fraquejar. A multidão, agora unida, tinha um brilho nos olhos, um reflexo da transformação que estava acontecendo. E ali, no meio daquele furacão de emoções, Rosa sofreu um estalo de descoberta. Carlos, e se você estiver errado? E se, ao invés de se afastar, você se juntar a nós? O que a sua vida se tornaria se você decidir apoiar, ao invés de destruir? A pergunta pairou no ar, como um recado a ele e a todos. Rosa respirava fundo, sentindo um misto de esperança e expectativa. Nesse momento, os olhares mudaram. A solidão de Carlos, que antes se destacava, agora parecia pequena diante do poder da coletividade. E mesmo que o embate parecesse longe de um desfecho, um novo elemento estava prestes a surgir. Um homem da plateia, que até então tinha permanecido em silêncio, ergueu a mão e disse com firmeza: Eu conheço Carlos. Nós podemos nos ajudar, mas para isso precisamos estar dispostos a confrontar nossa própria verdade. As palavras dele correu pela sala como fogo. O que era apenas um debate estava prestes a se transformar em uma batalha de ideais, e Rosa sentia a adrenalina pulsar em suas veias. A sala estava à beira de algo maior. E se essa união fosse mesmo o início de uma revolução? Mas ainda havia mais a se revelar. Carlos, com os olhos agora aguçados e desafiadores, bateu os punhos contra a mesa, como se estivesse convocando o espírito luta que ele carregava. Vocês acham mesmo que isso vai acabar aqui? Preparem-se. As próximas palavras podem selar seu destino. O eco da ameaça pairou, e Rosa percebeu que a jornada estava apenas começando. O que aconteceria em seguida poderia mudar tudo. A energia na sala era palpável e o futuro, incerto. A plateia estava em um estado de frenesi, um turbilhão de emoções.
Enquanto alguns olhavam para Rosa admirados, outros voltavam seus olhares indecisos para Carlos, que se tornava cada vez mais o protagonista daquela cena intensa. O homem que havia falado se levantou, sua postura demonstrava determinação. Carlos, não precisamos ser inimigos. Vamos ser aliados em busca de um caminho diferente. As palavras reverberaram, mas Carlos não cedeu. Seus olhos lançavam faíscas, e a raiva queimava perigosamente dentro dele. Aliados? Ele ironizou com um sorriso atormentado. Daqui a pouco estarão todos aqui de mãos dadas cantando canções de ninar, enquanto o mundo desmorona lá fora. As boas intenções não pagam contas. Ele gesticulava como um artista no auge de sua performance. Rosa não se deixou abalar por aquilo. Você tem razão, Carlos. As intenções por si só não resolvem problemas. Mas quando unimos nossas forças, conseguimos transformar um grito em ação. Cada um aqui tem uma história, uma luta. E só juntos conseguimos atravessar os desafios. E a sala, que gostava de dançar na linha tênue entre a tensão e a emoção, começou a vibrar novamente. A energia coletiva aquecia o ambiente, e pela primeira vez, um brilho de dúvida começou a surgir nos olhos de Carlos. Um sussurro não intencional de esperança. Vocês não entendem, ele começou, mas sua voz falhou como se a própria incredulidade lhe sufocasse. Entendemos, gritou uma mulher ao fundo. Entendemos a sua dor, Carlos. Mas não precisamos dividir o sofrimento. Podemos encontrar uma forma de curá-lo, todos juntos. As palavras ecoaram, e de repente as vozes de apoio começaram a se multiplicar, formando uma espécie de coro que desafiava a escuridão da rejeição. Vamos nos apoiar. Alguém gritou. Rosa, percebendo a mudança, caminhou em direção a Carlos. Não era fácil, mas sua compaixão superou o medo. Ela se aproximou, e as luzes da sala pareciam se concentrar nela, destacando-a. Carlos, você está tão consumido pela raiva que não vê a claridade que está ao seu redor. O apoio pode ser mais poderoso do que qualquer ressentimento. Ele se sentiu cercado, preso entre os sentimentos conflitantes de raiva e solidariedade. Você acha que é simples assim? Que tudo pode mudar da noite pro dia? Sua voz tinha uma nota de desespero, e a plateia silenciou, como se aguardasse o desenlace. Não é simples, é verdade, Rosa afirmou, os olhos fixos nos dele. Mas se não tentarmos, o que nos restará? A revolta não leva a lugar nenhum, Carlos. Apenas mais dor. Mas a mudança, essa sim, pode nos libertar. Carlos hesitou, seu semblante pálido refletindo o mar de emoções que o dominavam. No fundo, ele buscava uma saída, mas as palavras de Rosa eram como um farol. No entanto, naquele momento tenso, ele não estava disposto a ceder completamente. Talvez você tenha um ponto. Mas ouvir isso não significa que eu vá deixar tudo para trás. Sua resposta, embora carregada de resistência, parecia menos colocando o muro e mais criando uma fresta. A plateia reagiu, um murmúrio de expectativa preenchendo o ambiente, misturado com a esperança repentina de que esse embate pudesse se transformar em um diálogo. Rosa respirou fundo, percebendo a fraqueza da raiva dele. Carlos, o que precisamos é de uma conversa verdadeira, sem armas, só o coração. Que tal você se abrir um pouco mais? O que você teme? Os olhares se fixaram nele, um mar de apoio esperando resposta. A espada do orgulho estava em seu peito, mas uma nova chama se acendia, a ideia de que pudesse, também, ser ouvido. Mas a tensão continuava a espessar. Ao fundo, alguém gritou, e se ele não for sincero? E se for tudo uma encenação? Rosa olhou para Carlos, e por um instante, tudo estava silencioso. Esses questionamentos goteavam mistério, como se o destino deles estivesse para ser definido em um único momento, e ela sabia que tinham que ir mais fundo. Finalmente, ele murmurou, quase inaudível, eu só queria que alguém visse o meu lado. E ali, no meio daquela sala, Rose pressentiu que o primeiro passo do verdadeiro diálogo estava prestes a acontecer. Mas o que mais Carlos teria a revelar? A sala, com uma expectativa tensa no ar, aguardava ansiosamente a resposta que poderia mudar tudo. Carlos desviou o olhar, forçando a garganta a engolir o nó de emoção que se formava ali. Ele não queria abrir o jogo, mas a pressão dos olhares atentos parecia derreter sua resistência. Você quer saber o que eu temo, Rosa? Seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas. Eu temo ser apenas mais um na poeira do esquecimento, como todos nós somos. Um murmúrio percorreu a plateia. Aquela confessionário ressoava como uma verdade universal. A dor de ser invisível, de viver em meio a uma multidão e ainda assim se sentir só. Rosa, percebendo a profundidade das palavras dele, falou com delicadeza. Carlos, você não é invisível. Cada um aqui sente a sua dor, mas é preciso dar um passo à frente. Juntos podemos transformar isso.
O homem que havia se levantado antes fez um gesto de apoio. Todos nós temos uma história, Carlos. E elas importam. A sua história importa. Vamos nos abrir, vamos nos vulnerabilizar. É só assim que vamos mudar esse quadro. Carlos respirou fundo, seu coração acelerando. Eu sempre fui ensinado a não mostrar fraqueza. Que mostrar meus sentimentos era sinônimo de derrota. Não sei lidar com isso. Seus lábios tremiam e os parentes de sua voz praticamente escorriam como uma torrente abafada. A plateia escutava atenta, como se estivesse esperando uma tempestade se dissipar. Mas você não está sozinho, Carlos. Ninguém aqui vai te julgar. Um jovem na frente falou, a voz tão firme que quase ecoou na sala. O que todos queremos é entender. Precisamos juntar nossos medos e transformá-los em algo maior. O clima pesado começou a se desanuviar. Rosa sentiu que aquela podia ser a virada que tanto esperou. E se você tentasse, apenas por um momento, compartilhar o que realmente o machuca? Pode ser um pequeno passo. Uma liberação. Como se tirar um peso da consciência. Carlos fechou os olhos por um instante, pensando em tudo que guardou. Eu perdi o controle da minha vida. Ontem eu tinha tudo, e hoje só resta um vazio. O dinheiro não trouxe felicidade. Ele se tornou uma cage que me isolou ainda mais. As murmurações aumentaram, acompanhadas de expressões compreensivas. Rosa estendeu a mão, ansiosa para tocar o ombro dele e mostrar que ele não precisava mais carregar aquele fardo sozinho. A plateia trocou olhares de esperança e empatia, como um emocionante desfile de seres humanos que buscavam um fio comum de compreensão. É como se estivéssemos todos num barco furado, tentando sobreviver enquanto a tempestade se intensifica. Carlos continuou, as palavras saindo de sua boca em uma torrente de sinceridade. Só que eu não sabia que havia uma maneira de consertá-lo. Eu pensei que precisava fazer tudo sozinho. E você não precisa. Juntos, nós podemos consertar esse barco, respondeu um homem alto que se aproximou da frente. A força vem da união, da empatia. Que mensagem podemos levar para casa, se não for a de que somos mais fortes juntos? Carlos olhou para Rosa, seus olhos agora quase brilhando. Mas e se falharmos? E se tudo isso for em vão? Sua voz, embora ainda carregada de dúvidas, soava mais suave, como se as paredes de seu coração começassem a se desfazer. E se acontecer o contrário? E se isso se transformar em algo grandioso? Rosa disse com uma convicção vibrante. A vida é cheia de incertezas. O importante é a coragem de dar o primeiro passo. O que temos a perder? Carlos sentiu a angústia se esvanecendo lentamente, enquanto as palavras de Rosa ressoavam em sua mente, lançando uma nova luz em seus pensamentos. Mas a dúvida ainda persistia. Ele queria acreditar, precisava acreditar e no fundo da sala, um novo grito se ergueu. O que aconteceu com os nossos sonhos? Onde estão as promessas que fizemos para nós mesmos? Carlos se virou, percebendo que a luta era muito maior que ele. Com o peito ardendo com a ideia de um futuro diferente, ele percebeu que sua verdade poderia, de fato, conectar-se com as verdades daquelas pessoas. Mas ele ainda se sentia perdido. O que mais estava para descobrir nesse mar de emoções compartilhadas? As veias do sonho coletivo estavam prestes a entrar em ebulição. Mas qual seria o próximo passo de Carlos? Essa chama de esperança continuava a arder, mas ele estava preparado para deixá-la queimar? A sala estava cheia de um silêncio quase sagrado. Cada respiração soava como um compasso, enquanto Carlos observava os rostos à sua frente. Aqueles olhos, antes alheios, agora estavam imersos na esperança de mudança. Um calor se espalhava por seu peito, e a adrenalina da vulnerabilidade tomava conta dele, mais intensa que qualquer momento que havia vivido em sua antiga vida de riquezas. Eu não sei o que fazer, ele murmurou, mas agora havia uma firmeza em sua voz, como se em cada palavra ele estivesse encontrando um caminho. Talvez eu possa tentar, não prometer mudar o mundo, mas mudar a mim mesmo. Rosa sorriu, um brilho de incentivo iluminando seu rosto. Exatamente. O primeiro passo é também o mais difícil. Mas saiba que cada movimento que você faz pode inspirar os outros a se mexerem também. O jovem que havia falado antes deu um passo à frente. Eu tenho uma história que pode ajudar. Minha mãe era faxineira. Ela trabalhou tanto para me dar uma educação que nunca conseguíamos pagar. Um dia eu ouvi ela chorando por conta das dívidas e aquilo me quebrou. Eu percebi que mesmo com todos os meus sonhos, havia uma dor profunda que eu não entendia. E isso me motivou a lutar. Os murmúrios foram crescendo, a emoção no ar como uma dança elétrica e compulsiva. Carlos escutava atentamente, sentindo cada palavra como uma gota de água fresca em seu deserto de solidão. Ele sabia que os desafios daquela mãe eram parecidos com os desafios enfrentados por muitas pessoas ali presentes.
Se tua mãe teve que passar por isso, Carlos começou, então eu preciso também aprender a ver as coisas de outra perspectiva. A dificuldade não é uma razão para desistir. É a prova de quão tenaz nós somos. Sim. Alguém soltou, quase como um grito de guerra. A atmosfera na sala começou a pulsar. As pessoas se sentindo impelidas a compartilhar, a tensão cedeu lugar a um clima de união. Um homem ao fundo levantou a mão. Eu perdi meu emprego e pensei que a vida tinha acabado. Mas meu filho me mostrou que eu precisava recomeçar. É isso que precisamos, força e apoio. Assim as histórias começaram a fluir. Carlos ouvia, absorvendo emprestado cada pedaço de coragem. Ele se lembrou das promessas que fizera quando criança ser alguém que ilumina, não que apaga. O peso dos muitos dias de luta de outros era agora o combustível que ele precisava para reacender sua própria faísca. Então, com um tremor na voz e um brilho nos olhos, ele se virou para Fernando, que havia compartilhado sobre sua mãe. Você disse que ela te quebrou e isso te motivou. E se fizermos algo juntos? Se formos a mão que ajuda outros a se levantarem da dor e do esquecimento? A sala emudeceu. A ideia pairava no ar, uma possibilidade vibrante de mudança e conexão. Vamos montar um grupo, uma rede de apoio onde as histórias possam ser ouvidas e as mudanças cultivadas. Porque juntos, como um time, podemos transformar nossas vidas e as vidas de outras pessoas. Continuou Carlos com a voz agora forte e cheia de determinação. O murmúrio virou aplausos e gritos de comemoração. As mãos se erguiam. A energia da sala se transformou em um coro de esperança. Carlos sentiu o calor das emoções. Era como se cada batida do seu coração pulsasse com a força daquelas vidas. Mas ao mesmo tempo, uma dúvida se instalou de volta. Como fazer isso na prática? Como liderar o movimento quando ele mesmo ainda estava se redescobrindo? Essa era uma nova jornada, cheia de possibilidades e incertezas. Com o olhar fixo nas pessoas que agora contavam com ele, ele respirou fundo. Aquela fagulha de esperança em seu peito parecia se expandir, e uma voz dentro dele sussurrava: é a hora de agir, Carlos. E assim, com um passo hesitante e o coração acelerado, ele se preparava para o próximo capítulo de sua vida. Será que conseguiria manter essa chama acesa, ou o medo o paralisaria novamente? A sala pulsava com uma energia que parecia flutuar. Carlos sentia cada olhar fixo nele, como se aqueles rostos fossem um espelho refletindo suas próprias inseguranças e esperanças. Ele sabia que não poderia decepcioná-los. Havia uma força ali, uma necessidade de cura que era palpável. Com um movimento decidido, ele pegou um papel e uma caneta que estavam sobre a mesa ao seu lado. Vamos fazer uma lista. O que precisamos? Como podemos ajudar uns aos outros? Ele propôs com um brilho nos olhos. A ideia de organização já parecia um passo na direção certa. Os murmúrios voltaram a aumentar, desta vez mais animados. As sugestões começaram a surgir rapidamente. Rosa levantou a voz. Precisamos de um espaço onde possamos nos reunir regularmente. Um lugar onde compartilhar as histórias e as experiências. E é preciso criar um cronograma de atividades. Completou Fernando, os olhos brilhando de entusiasmo. Podemos organizar palestras, oficinas sobre habilidades que podemos ensinar e aprender uns com os outros. Carlos anotava tudo com rapidez, a adrenalina correndo por suas veias, enquanto a sala se tornava um turbilhão de ideias. A combinação de criatividade e emoção era contagiante. Ele percebeu que ali, naquele ambiente de luta e dor, também havia um mar de resiliência. E assim as horas passaram. O grupo discutia, rindo e chorando juntos, compartilhando dificuldades e vitórias. Carlos estava absorto na construção de algo maior do que ele mesmo. A cada palavra, a cada sugestão, o sentido de comunidade tomava forma. Mas a cada ideia que surgia, um novo medo se fazia presente. Como ia conseguir dar vida àquela rede? Ele não tinha experiência em liderar grupos, muito menos em gestão. E os pensamentos se tornaram um peso na balança da sua aspiração. A impaciência começava a crescer dentro dele. Quando poucos minutos estavam faltando para encerrar a reunião, uma mulher, situada ao fundo, levantou-se timidamente. Seus olhos brilhavam com lágrimas. Desculpe interromper, mas eu só quero agradecer a vocês. Estou aqui porque já me senti sozinha por tanto tempo. Todos os dias eu enfrentava desafios, mas hoje, ouvir vocês me faz acreditar que talvez eu não precise lidar com isso sozinha. Isso significa um mundo para mim, disse ela com a voz trêmula. A sala ficou em silêncio. O sentimento de unidade se fortalecia. Carlos sentiu a respiração acelerada, quase sufocante. Ele sabia que aquelas palavras não eram apenas um reconhecimento. Era também um compromisso.
Todos ali estavam prontos para se apoiar e acolher aqueles que ainda se sentiam perdidos. Com aquele clima de envolvimento no ar, Carlos olhou para a mulher e, em um impulso, lançou um desafio. Então vamos fazer isso. Vamos nos reunir uma vez por semana e começar a criar essa rede de apoio. Precisamos de um nome, algo que simbolize toda a força que temos aqui. O que vocês acham? Rede da Esperança. Alguém gritou. União de Coragem. Outra pessoa sugeriu. Carlos sentiu seu coração inflar. Cada ideia trazia um novo ânimo, uma nova possibilidade. Mas antes que o entusiasmo tomasse conta, uma nuvem de dúvida obscureceu sua animação. Aquele entusiasmo era real, mas será que conseguiria dar conta de tudo isso? Enquanto os murmúrios voltavam a crescer, florescendo num debate fervoroso sobre nomes e estratégias, Carlos lutou para manter o foco. Ele sabia que faria parte de algo significativo, mas se sentia como se estivesse à beira de um abismo, duvidando de sua capacidade de voar. Osasse no ar uma ansiedade, uma expectativa vibrante, e Carlos se questionou: estaria ele pronto para essa nova responsabilidade? O futuro que imaginava estava a poucos passos de se concretizar, mas ele ainda não tinha certeza se conseguiria enfrentar os desafios que viriam pela frente. E o que ele faria se a pressão se tornasse insuportável? Vamos avançar juntos, ele pensou, mas alguma coisa dentro dele murmurava uma pergunta que não conseguia ignorar. E se eu falhar? O clima na sala estava carregado de expectativa. Carlos olhou para aqueles rostos cheios de esperança e solidariedade, e um peso começou a se dissolver em seu peito. Ele percebeu que a verdadeira transformação não estava em ser o herói, mas em ser parte da mudança coletiva, uma peça importante em um quebra-cabeça maior que unia todas aquelas histórias. Estou pronto para recomeçar, ele declarou com a voz firme. Um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Eu não quero ser o líder isolado, mas um facilitador. Juntos, vamos construir essa rede. Estamos todos aqui por um motivo. Queremos mudança. A vida é dura, mas vivemos momentâneas de luz que nos fazem continuar, e hoje vivemos uma delas. Os aplausos eufóricos ecoaram pela sala como um foguete sendo lançado ao céu. A energia era contagiosa, a união estava dando vida àquela ideia que parecia tão distante. Vamos dividir nossas forças e histórias. Cada um de nós tem uma luta, um aprendizado. Se compartilharmos, quem sabe o que podemos construir? Completou Carlos, de olhos brilhantes. A sala vibrava com o entusiasmo do coletivo. As pessoas começaram a discutir ativamente os próximos passos, sugerindo encontros, eventos e atividades que poderiam ajudar a fortalecer a rede. Rosa, ao lado de Carlos, sentia um calor no coração. Finalmente, ela não estava sozinha em sua luta e agora, a força dela era parte de algo muito maior. Carlos e Rosa começaram a delinear um plano. Cada proposta que surgia trazia novas ideias, como se a criatividade fosse um rio jorrando, alimentando esperanças que até então estavam secas. Os rostos que antes expressavam dúvida agora brilhavam com determinação. Vamos criar um espaço onde as pessoas possam vir e se sentir acolhidas, um lugar de escuta e apoio, sugeriu Rosa, cheia de força. Um espaço seguro, onde todos possam falar suas verdades e encontrar apoio. E podemos convidar palestrantes, realizar oficinas, ensinar umas às outras habilidades que podem ajudar na vida cotidiana, acrescentou outro membro da plateia, agora tão envolvido quanto os líderes do projeto. As ideias se multiplicavam, e cada sugestão adicionava um novo quadro à pintura daquela comunidade que estava renascendo. O sentimento colaborativo se intensificou, e naquele momento, cada um se sentiu valioso. A conexão aumentou a autoconfiança de Carlos. Ele percebeu que não estava mais sozinho. A fragilidade de sua antiga vida estava se transformando em uma nova força ali, entre eles. Vamos nos encontrar todo domingo, propôs Carlos com a voz vibrante. E vamos nomear essa iniciativa. Alguma sugestão? União de Coragem. Alguém gritou. Naquele momento todos concordaram, e os olhos se refletiam em aceitação e entusiasmo. A união dos sentimentos e das histórias de cada um fora o que estava gerando o milagre ali. Carlos também se lembrou que a mudança por si só não era fácil. Ele decidiu abrir a roda de perguntas. Nosso objetivo não deve ser apenas ajudar os outros, mas também buscar um apoio mútuo. Se alguém quiser desabafar, vamos ouvir. Estamos juntos e cada um aqui é importante. E isso provocou uma onda de aplausos. Quando a reunião chegou ao fim, as pessoas se abraçavam e muitas lágrimas eram secadas por sorrisos de alívio e esperança. Carlos não se sentia mais sozinho. A dor que ele carregava estava agora se dissolvendo em um mar de empatia e amor. Enquanto todos deixavam a sala, Rosa ficou para trás. Carlos a encontrou e sem dizer nada, eles se abraçaram.
Um abraço profundo, onde o calor da amizade e da coragem o preenchia. Você não sabe o quanto sua força me inspirou, disse Rosa, emocionada. Carlos sorriu, mas não apenas por isso. Era a consciência de que estavam juntos numa jornada que ia além de si mesmos. Eles estavam apenas começando. Dentro de sua alma, percebiam que a luta de um era a luta de todos. O futuro era incerto, mas a luz da mudança já havia acendido. E assim, cada passo em frente era um passo em direção à transformação. Agora, eu preciso da sua ajuda. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Sério, isso faz diferença. Comentar suas reações e sentimentos sobre esse final. E claro, compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora e fazer parte dessa mudança. Não espere nem mais um segundo.